7. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Meus irmãos, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos de uma maneira especial. Você está feliz nessa noite? Nós temos motivos para estarmos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 1 e 2, diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Vou ler mais uma vez. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos tornarão a medir. Senhor nosso Deus, Pai querido, essa aqui é a tua palavra, e eu tenho a responsabilidade de pregar ela para o teu povo nessa noite, mais uma vez. Se tu quiseres, Senhor, tu podes me usar aqui nessa noite, com poder e com autoridade. Nós queremos ouvir a tua voz. É uma palavra, Senhor amado, que edifica, que consola e que exorta, e que o teu nome, ele possa ser engrandecido. Fala conosco, Senhor, e que nós possamos sair daqui mais crentes do que nós entramos nessa noite, nesta casa de oração. Que a tua palavra nos limpe, porque o Senhor disse que a palavra limpa. Que a tua palavra, Senhor amado, possa fazer metanoia na nossa vida nessa noite, e que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos, e que todos possam dizer amém. Fique com a sua Bíblia aberta. Queridos, nós estamos vivendo uma geração tão difícil, que a gente tem pregado para uma geração que tem se ferido com a verdade. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Você pode, quando você escuta as pregações do pastor Paulo Júnior, ele é enfático em dizer que essa é a pior geração de todos os tempos. E quando a gente olha para a prática da vida dos crentes brasileiros, vamos falar do nosso contexto Brasil, a gente vê que a igreja do século 21, que a igreja brasileira, ela está muito longe de fazer a vontade do Senhor. E esse versículo que nós lemos, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 1, é o versículo mais usado por essa geração. Uma geração pecadora, uma geração que não vive em santidade, uma geração que não gosta de orar, uma geração antropocêntrica, uma geração egoísta, uma geração que pensa que o culto é para ela, uma geração que pensa que Deus está a favor dela todo o tempo, uma geração que gosta de hino para o seu ego, uma geração que está totalmente longe dos princípios bíblicos. E é interessante que os camaradas são tão inteligentes, porque o ser humano é inteligente mesmo, que ele vai na Bíblia buscar subterfúgio para ele viver na prática do pecado. E esse versículo é o versículo que ele é mais usado por esse tipo de gente. Quando você vê alguém está ali fazendo alguma coisa errada, alguma prática errônea, e eles logo abrem a boca e olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Isso você vê nas redes sociais, isso você vê no Facebook. Aí a gente tem que olhar tudo isso que está acontecendo aí, ver essa palhaçada que está acontecendo aí, e nós não podemos fazer nada, porque só quem julga é Deus. Nós não temos esse poder de julgar. Então a gente pode ver o irmão adulterando, a gente pode ver o irmão acabando com o casamento do outro irmão, a gente pode ver o irmão comprando e não pagando, não tendo caráter aqui dentro, lá fora. A gente pode ver o camarada se afogando na lama junto com o porco, e a gente não pode falar nada, porque só quem julga é Deus. E aonde está isso, pastor? Está aqui na Bíblia, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 1. Não julgueis, para que não sejais o quê? Mas o que é que a Bíblia está dizendo aqui?
O pentecostal, ele tem uma herança que ele traz na raiz dele, que é essa famosa herança de isolar texto bíblico. E ele só pegou o capítulo de número 7, o versículo 1 e o 2, e leu esse texto, e ele usa isso como defesa, Rafael, para a prática errada que ele tem. Só que esse texto, ele foi falado dentro de um contexto que está inserido desde o capítulo de número 5, quando Jesus começa a falar do Sermão do Monte. Jesus no capítulo de número 1 é chamado numa genealogia, no capítulo 2 ele vem o nascimento e Mateus vai narrando. 3, João Batista já aparece, olha no capítulo 3, o versículo 1, abre aí. João Batista já aparece com uma missiva mostrando a deixa para que é que o reino veio e para que é que o evangelho veio. E no capítulo de número 3, no versículo de número 1, João Batista já aparece naquele dia dizendo: olha, você é o centro de Deus. É isso que está escrito aí? João Batista já vem no óleo dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. É interessante que o mesmo João Batista, no versículo de número 7, do capítulo de número 13, ele diz: olha, raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugirem de uma ira vindoura que está indo aí? O mesmo João Batista, no versículo de número 8, diz: produzir frutos dignos de... E é uma coisa que a gente tem não visto na nossa geração, é a nossa geração gerar fruto digno de arrependimento. Olhe para mim, é uma geração que é bonita por fora, que tem uma estética bonita, que canta bem, que fala bem, que tem talento, mas não tem caráter, não tem profundidade, não tem dons, não tem dom cheio do Espírito Santo. É uma geração que não tem alicerce, que é bonita por fora, mas o primeiro vento que vem leva ele para o mundo. Por quê? Porque é a geração Nutella, é aquela geração que não obedece pastor, que não gosta de Bíblia, que não tem liderança. É a geração worship, é a geração que você é o centro de Deus, é a geração que queima tequitos, que não sabe fritar um tequito. Por quê, pastor? Porque os jovens as pessoas estão querendo andar no seu próprio caminho e na sua própria estatística. É interessante que no capítulo de número 4, o Espírito de Deus, olha para mim, ele vai pegar Jesus e vai levar ele para o deserto para que Jesus possa ser tentado por Satanás. E o Senhor vai ser tentado e vai passar, porque o Espírito Santo não chama ninguém para perder. Vou repetir: o Espírito Santo de Deus, ele não chama ninguém para perder. Ah, pastor, se veio, se foi para o mundo porque não está mais na direção e não está mais no centro da vontade do Senhor. E no capítulo de número 4, acompanhe aí comigo na Bíblia, vamos lá. Capítulo de número 4, versículo de número 17. Jesus aparece na mesma missiva e dizendo assim: olha, então Jesus começou a pregar. Pregar o que, crente? Fale mais alto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do... Pode cantar bonito, falar bonito, orar bonito, pregar, dar dízimo, mas só entra no reino se arrepender. E olha que coisa interessante, Rafael. João Batista prega arrependimento. Da onde ele herdou? Lá dos pais dele. É só você ler a Bíblia todinha no Antigo Testamento e a mensagem é a mesma: arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos. E como Jesus não veio mudar a lei, mas veio cumprir, ele vem na mesma pegada. Ele já aparece dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... E ele é tão fora de série que ele vai reunir. Jesus começa a ficar famoso no contexto. Presta atenção para mim aqui. E esse capítulo de número 7, ele vai começar dentro... Eu não posso entender ele sem entender o capítulo de número 6. No capítulo de número 5... Ah, está com a Bíblia aberta aí, irmão? Diga amém. Jesus, vendo a multidão, verso 1, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram dele os seus... No final do versículo de número 4, no verso de número 25, a Bíblia está dizendo aqui, presta atenção por favor, que está vindo gente, repita comigo, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia. Jesus está tão famoso porque ele já abriu o olho de cego, já curou, já fez milagre. Segura aí, que está vindo pessoas de outros estados virem verem ele pregar e quererem ver uma manifestação. E o que eu acho mais lindo disso, irmão Marcos, era que Jesus poderia usar a plenitude do Espírito Santo que estava sobre ele, Joel, e fazer desse momento aqui, ó, tirar dinheiro desse povo, fazer campanha, montar uma seita. Mas ele diz para o povo: se reúnam aí debaixo desse monte que eu vou ensinar para vocês o que é o reino dos céus. Por quê? Porque pastor que é pastor de igreja, lá vai começar. Pastor que é pastor de igreja, irmão, que não cumpre o mandamento
paulino, que não é apto para ensinar, ele tem que procurar um outro lugar no corpo, porque a ovelha não come palha, a ovelha não come qualquer tipo de comida. E se não alimentar a ovelha do jeito que a ovelha precisa ser alimentada, está cheio de falso profeta aí. Aonde, pastor? É doutrina da prosperidade, é o chip, é tudo que não presta. E por que são levados? Porque a ovelha não tem alimento. É interessante que não, olhe para mim, é interessante que no mesmo capítulo 7, Jesus vai falar, repita comigo, de porta, de frutos, de alicerces. Ele vai falar de coisas que nós precisamos ter. Mas pastor, como é que eu vou saber qual é a porta? Como é que eu vou saber discernir a palavra de um falso profeta? Como é que eu vou saber qual é o caminho que eu devo andar? Como é que eu devo saber como é que eu tenho que fazer o alicerce? Se eu não tenho alimento, se eu não tenho palavra, se eu não sei discernir. Porque enquanto muitos pastores deveriam estar se preocupando em montar sua biblioteca, se preparar num curso teológico, estudar, fazer a vontade do Senhor, se o próprio Cristo, se o próprio Jesus está dando o exemplo, subindo no monte, é tão interessante que Mateus vai narrar, e eu vejo ele narrando isso com emoção, com amor, dizendo que as pessoas estavam tão entusiasmadas, porque ele não ensinava como escribas e fariseus. O escriba deles era tão interessante. Olha só, quando o povo está todo reunido ali, talvez eles pensassem nesse dia, preste atenção para mim, que eles ouviriam mais uma noite: abre o olho do cego, levanta paralítico. De repente Jesus muda a mensagem, Rafael, e ele começa a pregar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados. Em toda a mensagem, não tem uma parte que fala para o homem. Não tem uma parte que massageia o ego do homem. Não tem uma parte que deixa o homem pensar que ele é o centro. Não tem uma parte da mensagem de Jesus, aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui, que o homem pense que Jesus precisa dele. Jesus tenta mostrar para os homens, Jonathan, que é ele que precisa de Jesus. Jesus tenta mostrar para aquelas pessoas que estão ouvindo ele ali, que eles são pobres de espírito, que eles são miseráveis espirituais, que sem a graça de Cristo não tem como eles serem salvos. Mas não, pastor, apareceu no nosso cenário uma meia dúzia de falsos profetas. Sabe o que é interessante? Olha que coisa linda. O próprio Senhor Jesus fala aqui: olha, acautelai-vos dos falsos profetas, porque Joel, o falso profeta, não vem dizendo que ele é falso profeta. O falso profeta, ele vem na sutileza. Ele é um lobo com capa de ovelha. O falso profeta às vezes até conhece o texto bíblico, mas não inclina para o reino, inclina para ele. O falso profeta até tem dom, mas não usa para o reino, usa para ele. O falso profeta até fala bem, mas não é para edificação do corpo, é para ter dinheiro no bolso dele. E pastor, porque os crentes são enganados? Porque não gostam de Bíblia. Porque a igreja é enganada? Porque não gostam de oração. Tem 3 imperativos no capítulo de número 7. Repita comigo: pedir, bater, abrir. E preste atenção que os 3 estão no presente: pedir, bater, abrir. Porque Cristo não está dizendo vem orar quando tu quer. Cristo está dizendo vem orar todo dia, porque você precisa de oração. Aleluia, Jesus. E a nossa geração se acostumou a vir no culto quando quer, a falar com Cristo quando quer, a congregar só dia de domingo. E os falsos profetas estão preparados para arrebatar elas. O mundo está aí fora oferecendo tudo que a nossa carne quer, mas aqueles que estão no pé do Senhor, preste atenção. No capítulo de número 5, abra a Bíblia, no versículo de número 13, Jesus abre a boca dele, irmão Marcos, e fala algo muito interessante. Ele pregou para a multidão, só que agora a mensagem ela vai ficar mais entrelaçada. Olhe para mim em nome de Jesus, irmão, estou tremendo aqui. Quando eu tremo assim, o negócio é forte. A mensagem ela está mais entrelaçada. Ele acabou de pregar para uma multidão, mas agora ele vai restringir a mensagem para 12. Ele vai olhar para os 12 e vai falar assim: ó, vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
Aí a gente olha para a nossa geração, o sal somos nós. Você pode dar um glória a Deus aí? A luz também somos nós. Você pode dar outro glória a Deus aí? E a gente olha para a geração chamada igreja, para a geração sal e geração luz, e pergunta: o que tem acontecido com o sal? O sal não tem mais preservado, o sal não tem mais deixado que as coisas fiquem do jeito que devem ficar. O que tem acontecido com a luz? A pergunta de Deus para você que me ouve nessa noite é: o que tem acontecido com você, crente? Eu te chamei para uma grande obra, te separei a dedo, te levantei como homem e mulher de Deus, mas a gente não tem contemplado. Hoje a igreja brasileira, ela é mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua devoção ao nome do Senhor. No capítulo de número 5, no versículo de número 16, ele abre a boca e diz assim, ó, repita comigo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o nome do vosso Pai que está no céu. Eu te pergunto nessa noite: a tua vida tem glorificado ou tem sido escândalo? Eu te pergunto nessa noite: o teu ministério tem glorificado o nome do Senhor ou tem sido escândalo para Ele? Deus não te chamou para ser escândalo. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser escândalo. Deus não te chamou para ser pedra de tropeço. O teu ministério tem que ser bênção. O meu ministério tem que ser bênção. A nossa chamada é bênção. Tem pessoas que precisam conhecer a luz, tem pessoas que estão nas trevas, tem pessoas que precisam do sal. Você é o sal. Você é Presta atenção. Quando chega no capítulo de número 6, olhe para mim, já vou terminar. Quando chega no capítulo de número 6, o Senhor Jesus está tendo um impasse com fariseus. Por quê, pastor? Está acontecendo principalmente 3 coisas aqui, olhe para mim. Os fariseus estão indo para a praça pública, diga comigo: esmolar, orar e jejuar. Eles são tão santos que até apodrece, diz, tanto santo que eles são. Aleluia. E eles vão lá para a praça pública, dizendo: olha, aqui ninguém dá esmola como a gente dá. Vão lá no gasofilácio no templo e depositam um monte de dinheiro, dizendo: ninguém oferta mais do que nós. Jesus olha para eles e diz assim: se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta lá, vai lá, te reconcilia com ele, depois vai e oferta. Pensa que eles pararam, foram lá para a praça pública, se ajoelhavam com aqueles filactérios enormes na cabeça e no braço, dizendo: aqui dentro de Jerusalém ninguém ora como a gente. Jesus aparece e fala: quando tu quiser falar comigo, entra no teu quarto, aleluia, fecha bem a tua porta, e o teu pai que fala contigo em secreto vai te responder. Ainda mesmo iam jejuar, iam lá para a praça pública dizer: nós jejuamos, batiam no peito dizendo: nós somos crentes. Jesus falou: olha, quando tu jejuar, joga água na tua cara, porque ninguém precisa saber que tu ora. As pessoas, segura, as pessoas vão saber se você ora quando você pegar esse microfone ou quando você sair para evangelizar. As pessoas vão saber se você ora quando vai. Escute isso. Aí nós entramos no capítulo de número 7. Jesus começou o sermão no capítulo 5. Qual capítulo? Aí quando chega no 7, ele abre a boca e fala para os fariseus: não julgueis, para que não sejais. O que Jesus está condenando aqui não é o irmão que está em pecado, mas é a prática hipócrita dos fariseus, que mandavam o povo orar, que mandavam o povo jejuar, ou que mandavam alguém fazer alguma coisa e não fazia. E tem agora aí no nosso meio uma dúzia, 2 dúzias, uma cambada aí de fornicador, pregador que não frequenta EBD, pregador que não vai congregar, pregador que não é marido de uma mulher só. Está todo errado. E quando se levanta, quando Deus levanta um homem e uma mulher de Deus para condenar a prática desses homens, eles vão para a rede social e falam: não julguei para não julgar errado. Segura, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês nessa noite. Quem interpreta a Bíblia errado é Satanás. Quem faz hermenêutica do texto errado é Satanás. A palavra de Deus nessa noite é: a Bíblia está aqui para condenar o teu pecado, a tua prática. Levante a sua mão. Eu profetizo nessa noite que Deus está levantando uma geração, não só aqui dentro do avivamento na palavra, mas
Canideu, em Marituba, em Belém, em Benevides, em todo o estado do Pará, em todo esse Brasil, remanescentes, homens que não se vendem, que não tem medo de perder a agenda, homens que não são geração worship, e esses homens estão falando e vão falar, cheios do Espírito Santo, e vão condenar a prática desses falsos profetas. E para você, falso profeta, também tem uma palavra de Deus nessa noite: te converte, que o machado já está molado. Alabaxai, te converte, que o machado já está molado. Vou repetir mais uma vez: te converte, porque o machado já está molado. Capítulo de número 7, versículo de número 6. Lê comigo, crente. Se puder dar glória a Deus, fica mais bonito. Capítulo de número 7, versículo de número 6. O Senhor Jesus abre a boca. Olha esse texto, irmão: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Altar é coisa santa, sim ou não? Para pastor de igreja de estar dando a pérola do Senhor para pregador safado que tu nem conhece. A igreja do Senhor é pérola ou não é? Depois o pastor não sabe, porque o rebanho está doente, porque o rebanho não cresce, porque toda quarta é um pregador diferente, todo domingo é um pregador diferente. Quem tem que ensinar o rebanho é seu pastor, quem tem que cuidar do rebanho é o seu pastor. É o pastor que tem que pelejar, é o pastor que tem que estudar, é o pastor que tem que estar com maná toda terça-feira, toda sexta-feira pronto. É o pastor que, ou tu não serve para estar no reino, vai procurar outro lugar para te fazer. No corpo tem lugar para tudo, para evangelista, para missionário, para regente, para zelador. Mas se quer estar na frente da casa do Senhor, tem que ter maná. Ovelha não come qualquer coisa, ovelha não se alimenta. Depois pode postar aí, ó: não julgueis para que não sejais julgado. Vai aprender, meu irmão, a Bíblia, e para com essa palhaçada. Nós estamos aqui pregando, nós estamos preparando a igreja através da ministração. Levante a sua mão. O meio que o Espírito Santo Rafael, ele escolheu para levantar a igreja na terra até o arrebatamento, é a pregação do Evangelho. Para de fazer campanha, campanha não arrebata ninguém. Para de secretismo, para de pragmatismo, para de coisa humana, para com ecumenismo. A igreja precisa ouvir a palavra. A igreja precisa ouvir a palavra. A igreja precisa ouvir a palavra. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra levanta. Se você tem essa verdade bíblica, abre a tua boca, pelo amor de Deus, e enche essa casa. Você que me escuta nas redes sociais, comece a preparar, comece a se preparar, porque Deus está te levantando. Terminar. Você pode adorar a Deus. Jesus é tão lindo. Quando ele termina de falar com os fariseus, ele olha para a igreja e diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Levante a sua mão, por favor. Só recebe quem pede. Você não entendeu? Pode chorar. Só recebe quem pede, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Só encontra quem busca. Alabacanda, porque muitas pessoas estão morrendo espiritualmente aí fora, porque tem muito crente caído, porque não falam mais com Deus, não gostam de oração, não gostam de leitura bíblica, não gostam de escola dominical. Mas aquele que está na brecha pedindo, o Pai não vai dar uma pedra, o Pai não vai dar uma
serpente. Ei, é tempo de renovo no teu ministério. É tempo de renovo no teu ministério. Eu estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Eu estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Essa pregação, ela é pentecostal. Ela está cheia de óleo, de azeite do Espírito. Só pede aleluia. Só recebe quem pede. Só acha quem busca. E a porta só abre para quem bater. Então bate nessa noite. Bate, bate, bate. Bate nessa noite. Deixa teu pai que te ouve. Escuta isso. Pastor, olhe para mim. Segure e olhe para mim. Deixa eu terminar. Como é que eu conheço um falso profeta? Porque o povo, meu filho, não gosta da Bíblia. Está tudo aqui. Como é que a gente conhece um falso profeta, Jonathan? O Senhor Jesus, no mesmo texto, eu estou pregando o capítulo 7. Ele disse assim, ó, cautelavos dos falsos. Aí ele fala, como é para mim saber como é um falso profeta? Ele fala assim, ó, toda árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Não pode abacateiro dar açaí. Não pode a árvore boa dar fruto mau. Está cantando aqui, o céu está descendo. O poder não é dele, é do Espírito. Ele só é o instrumento. Está orando aqui, Jesus está curando. Ele só é o instrumento. E o versículo, olha como isso é sério, crente. O versículo de número 21 do capítulo 7, abre a Bíblia. Quem tem poder não é pastor Narciso, é ela. Diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Assistir culto, levantar a mão no culto, dar glória no culto, dizer aleluia no culto, não te garante no reino. E o mesmo versículo 21, você que me acompanha, leia, te diz o que te garante no reino. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Mas aquele que faz a vontade... Muito fácil conhecer um discípulo de Cristo. Características dele: obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele guarda os mandamentos do Senhor. Ele não tem dificuldade em obedecer a Bíblia nem o reino dos céus. Mas quando você vê a árvore que por fora é cheia de flores, tem até fruto, mas a raiz... Ele termina a premissa dizendo o seguinte: Senhor, olhe para cá, profetizei no teu nome, dom. Senhor, expulsamos demônio, dom. Isso é tão sério que eu posso te dizer nessa noite que eu e você podemos estar cheios de dom, mas assim mesmo ir para o inferno. E Jesus fala assim: olha, aquele que já me conheceu, assemelhá-lo-ei ele ao homem prudente que edificou a sua casa. Fique de pé. Eu termino perguntando para você: aonde é que está o teu alicerce nessa noite? O Espírito Santo de Deus está usando a minha vida nessa noite para falar para você: volta para orar, porque vai bater. Olha que coisa linda, Rafael, porque Mateus usa vento, chuva, rio, porque a Palestina sofre com isso constantemente. Olha essa palavra de Deus para você nessa noite aqui. Olhe para mim. Por que a tempestade, irmão Marcos? Aí, por que a tempestade, meu filho? Porque só dá para saber quem tem alicerce na tempestade. Vou repetir.
porque a luta, porque o deserto, porque a chuva, porque o mar, porque o rio, porque o vento, porque só dá para saber se você está nele no dia mau. E se eu fosse você, eu estava dando glória e falando em línguas estranhas agora, porque tem batido vento, Rafael, tem batido chuva, muitos já não estão mais aqui, mas nós estamos de pé. Muitos pararam, abandonaram a fé. Canta, meu filho, mas nós estamos aqui.